sai pela tangente o tempo todo. Essa é ótima, né? Sair pela tangente é uma prerrogativa muito forte dos políticos, né? Daqueles que não querem colocar o seu na reta, para falar uma palavra bem popular. Você sai pela tangente, você não responde ao seu empregado quando ele vai lhe perguntar sobre alguma coisa relacionada com a empresa. Você não responde ao seu cliente quando o cliente quer ter alguma informação do seu produto, da sua empresa, das suas habilidades. Promove reuniões demais. Vai passar a próxima. Você promove reuniões demais ou promove reuniões ineficazes, quer dizer, numa organização com aquela estrutura pesada, muitas vezes você acaba fazendo isso, promovendo reuniões em excesso, reuniões que são ineficazes, reuniões que não produzem resultados objetivos. E aí o que acontece? Fica aquela reunião sem nexo, sem objetividade, sem eficácia. E aí você acaba promovendo uma nova reunião para discutir os pontos pendentes que não foram resolvidos na reunião anterior. Reuniões demais, reuniões ineficazes, ou até reuniões de menos também acontece. Planeja demais ou planeja de menos. A complexidade das organizações, ela acaba trazendo essa característica, né? Planejar demais ou planejar de menos. O seu planejamento tem que ser simples, não precisa grande complexidade, ainda mais se você tem uma pequena ou uma grande empresa. Eu conheço uma pessoa lá da minha terra, sou vizinho do Frei Rogério, eu sou de Belém do Pará. Então, lá no interior de Belém do Pará, numa terra que é a terra dos meus pais, chamada Marapanim, eu vivi 2 anos da minha infância e adolescência. E conheci um comerciante, um pequeno comerciante, o nome dele era Cesário, chamava Seu Cesário. Então, o Seu Cesário, ele tinha um pequeno comércio e ele conduzia aquele comércio pequeno dele com muita simplicidade. Ele tinha um caderninho onde ele fazia todos os controles, era muito organizado, muito bem controlado. Já me chamava a atenção aquela organização daquele pequeno empreendedor, daquele comerciante que ainda tinha o caderno de haver e dever, né, dos clientes dele. Mas ele organizava as coisas todas assim no caderno, de uma forma simples, mas nem por isso objetiva. Esse comerciante, chamado Seu Cesário, ele começou de uma mercearia pequena, depois ele aumentou, foi aumentando. Hoje tem um grande mercado dentro da minha cidade e continua. Eu vou lá a Belém todo ano e faço questão de visitá-lo, porque eu sou contador e quando eu comecei nessa minha vida envolvido em controles internos e etc, eu me lembrava muito dele. E hoje eu comento com ele que, inclusive nas minhas aulas, nas minhas palestras, eu tenho ele como exemplo para mostrar às pessoas, aos empresários, aos estudantes, que não precisa ser sofisticado para você controlar. Você pode exercer um controle de forma simples, mas objetiva. Às vezes a complexidade que se dá a um determinado controle acaba trazendo ou fazendo aquele controle ineficaz. Não traz o resultado que é esperado, na verdade. Então, viva o Seu Cesário, que com a simplicidade dele, hoje tem um grande negócio, continua sendo uma pessoa simples e tem paz de espírito no coração. Não cumpre prazos
vida profissional, especialmente hoje em dia, prazos é uma coisa que você tem que estar ligado. Porque o seu cliente não quer saber que você não cumpriu os prazos, porque sua filha lhe chamou para levar lá na faculdade, porque a sua esposa lhe pediu para ir no supermercado, porque você tinha uma missa para ir no horário que ele queria que atendesse a ele. A gente não quer saber. Ou você tem que saber cumprir prazos. E antes de cumprir o prazo, saber dar prazo. Porque para você dar prazo sem saber se você pode atender naquele prazo que você deu, aí realmente fica difícil. E para dar prazo consciente, é necessário o quê? Que você tenha um mínimo de planejamento da sua vida dentro de uma caderneta, de uma agenda eletrônica, ou aqueles que gostam de tecnologia, de um iPad, de um iPod, e os iPads da vida aí. Né? Mínimo de organização é necessário para que você possa saber dar o prazo, dizer não quando tiver que ser dito não, e cumprir aqueles prazos que você determinou. Estabelece prazos irrealistas, não, pode passar, Euripides, não confia nas outras pessoas. Como é que você tem um empreendimento e você vai se desenvolvendo, vai crescendo e não vai delegando a pessoas que trabalham com vocês? Como é que você não confia nas pessoas que estão ali? Tem que confiar. Não tem outro jeito. Coincidentemente, Laura Freitas tem uma cliente que, essa cliente, ela começou, ela tem uma empresa de cosméticos. Eu até a convidei para vir hoje aqui. Ela tem uma empresa de cosméticos e ela começou também com uma empresa bem pequenininha, bem pequena mesmo. É uma pessoa extremamente competente naquilo que faz, mas é extremamente incompetente, e eu já disse isso para ela, na organização do que ela tem. Ela iria responder não para uma boa parte dessas questões aqui. E uma das grandes consequências dessa incompetência organizacional, administrativa e financeira que ela tem, é porque ela não confia nas pessoas. Não confia. Ela sofreu problemas enquanto empresária, né? Ela teve uma empresa antes dessa que faliu, e faliu por causa de desvios de recursos, desvios extras feitos pelos próprios parentes, né, que ela colocou dentro da empresa, e isso deixou ela traumatizada. Então, essa semana eu estive com ela, e ela disse, ela tem um potencial empresarial extremamente elevado. O negócio dela, para vocês terem uma ideia, hoje ela fatura em torno de 15 a 20 milhões por ano. Mas o potencial dela, o potencial da empresa dela é de faturar no mínimo em 50 milhões por ano. Mas ela me falou, pessoalmente, esta semana, que ela decidiu que não vai crescer mais. Porque ela não confia nas pessoas ao ponto de delegar a responsabilidade para essas pessoas. Então, é preciso confiar nas pessoas. O empresário não pode viver sem confiar em ninguém. Ele não tem capacidade humana para poder gerir uma empresa sozinho quando essa empresa vai crescendo. À medida que você vai crescendo com a sua empresa, você tem que delegar atividades para outros. Mistura assuntos pessoais com assuntos profissionais. Então, eu estou dentro da minha empresa, aí estou falando de coisas que não tem nada a ver com a empresa, eu estou, por outro lado, dentro de casa, estou falando de coisas que a empresa, a pessoa não tem muito senso de objetividade naquilo que está tratando. E mistura assuntos pessoais com assuntos profissionais, paga coisas pessoais com o dinheiro da empresa e vice-versa, não tem controle.
tenta se envolver em tudo, o paradigma de quem não confia em ninguém e centraliza tudo em si mesmo. É desorganizado, vai passar livros. Tem uma mesa desorganizada. Se ele é desorganizado, fatalmente a mesa dele vai ser desorganizada. Busca o esforço em vez do resultado. Não pensa o suficiente, faz as coisas sem pensar. Não mantém registros apropriados. Leva a família para a empresa e leva a empresa para casa. Se ele não sabe segregar a sua empresa da sua casa, acaba levando a empresa para casa e trazendo a casa para dentro da empresa, que é uma coisa que a gente, às vezes, se não se policiar, acaba fazendo. Se você respondeu a pelo menos 2 dessas questões de forma positiva, reveja seus conceitos. Pode seguir. Causa das mortes das empresas, segundo o Sebrae. Paulo sabe o que está falando, não. Sebrae. Desconhecimento do mercado. Eu vou abrir um negócio porque eu preciso abrir um negócio. Não analiso se o mercado comporta aquele negócio. Falta de capital de giro. Uma vez eu fiz um projeto com uma empresa, um projeto que essa empresa era uma empresa de colchão, uma fábrica de colchão, lá no CIA. E no projeto eu previ para ela um colchão de recurso, prevendo o capital de giro dela para 3 meses, porque numa fábrica de colchão leva pelo menos 3 meses para gerar recurso da sua produção. E tudo bonitinho, a empresa foi construída, eu fiz o projeto, entreguei para o dono da empresa, aí, missão cumprida, o resto era com ele que tinha que tocar o projeto. Passaram-se 2 meses, eu voltei lá para fazer um follow-up no projeto. Quando eu cheguei lá, estava em obra, a fábrica estava em obra de novo, ele estava ampliando. Eu perguntei, o que você está fazendo? Eu estou ampliando, estou dobrando a capacidade da empresa. Por que isso? Como você utilizou recurso se você não tinha recurso? Aquele colchão que você previu no projeto, eu aproveitei e dobrei a capacidade da empresa. Ninguém, vocês que são empresários, sabem que aquela empresa não durou 1 ano. Ela faliu, literalmente, em 1 ano ela faliu. Porque não teve capital de giro para suportar isso e as coisas foram se degringolando dentro da empresa e com 1 ano, infelizmente, ela faliu. Desconhecimento técnico. Às vezes você abre um negócio e não sabe, não conhece tecnicamente aquele produto do seu negócio. Modismo, abre por modismo. Tem uma grife que está entrando no mercado aí, eu vou abrir uma loja dessa grife, mas não sabe nem se o mercado comporta, não sabe como vender aquela grife. Saque de dinheiro para despesas pessoais, falamos ainda há pouco, mistura o dinheiro da empresa com o dinheiro pessoal, não faz a segregação desses recursos. Baixos investimentos em comunicação. Comunicação hoje já previa Abelardo Barbosa no passado, numa época em que a comunicação ainda não estava tão acirrada, tão importante no meio empresarial como hoje, já dizia Abelardo Barbosa, quem não se comunica se trombica. Então, comunicação hoje em dia é o baluarte para você colocar a sua empresa no mercado. Tem que investir em comunicação, seja qual for o tipo de comunicação. Olha só o exemplo que o Frei Rogério está dando. Né? Como um freio. Imagine se ele fosse empresário. Baixos investimentos em comunicação, descontroles contábeis e administrativos, baixa qualificação da mão de obra. Vamos investir em treinamento do nosso pessoal.